Bom dia, meus amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Nós estamos aqui em mais um dia, mais uma reunião do Upgrade Pray. Nesse dia 9 de junho, nós já tivemos nossos momentos, né, de louvor, de oração, e agora nós vamos ter o nosso momento da meditação na palavra. E eu peço vocês, se você que está aqui nos assistindo, se quiser participar da nossa reunião, está aqui mais próximo, é só você clicar aqui no link que sempre fica abaixo, para você fazer parte aqui do grupo, e você vai clicar no link, fazer parte do grupo, e assim você vai estar aqui com a gente aqui no Zoom, e participar também desses momentos, né, de oração, que são muito bons, é muito importante, né, termos sempre um momento de oração com o nosso Deus. Agora a gente vai ter os momentos com o nosso irmão Daniel. Ele é lá de Montes Claros. Ou não sei se ele é de Montes Claros, né? Mas ele está em Montes Claros agora, né, Daniel? Eu conheço quase nada, né? Só assim, acho que vi uma vez na igreja, mas não tenho muita certeza. Mas eu te agradeço, Daniel, por ter aceito prontamente esse pedido, né? Intermediado lá por Cristina. E eu te agradeço muito, que Deus abençoe muito você, sua família, e que o Senhor possa te usar mais uma vez, tá? Muito obrigada de coração, e os momentos que se seguem são seus. Bom dia, irmã, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está por aí. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, né? Então vamos lá. Às vezes, quando a gente vai meditar assim, na palavra de Deus online, é um pouco diferente, né? Porque a gente não consegue, às vezes, ver ali todas as reações, todas as expressões, mas que o nome de Deus seja sempre louvado e honrado, né? Irmãos, é o seguinte, é sempre um pouco assim diferente a gente participar dessas reuniões, né, desses momentos de adoração assim na madrugada, porque o que mais nos chama a atenção é o número reduzido de pessoas. Quando a gente vai na igreja, por exemplo, aos sábados, a gente vai ver ali no mínimo, pelo menos, dependendo da igreja que você congregue, umas 100 pessoas. E aí, dependendo da igreja também, se ela for muito maior, você vai ver muito mais pessoas do que 100. E aí, quando a gente vai ali para o domingo, a gente já começa a ver um número um pouco mais reduzido. Então, se a sua igreja ela é muito grande, possa ser que no domingo você veja ali uma média de umas 20, 30 pessoas, 40, não sei. E se a sua igreja for muito pequena, você vai ver às vezes no domingo umas 10, 12. E se a gente for um pouquinho mais e chegarmos na quarta-feira, será que a gente vai ver uma média de quantos irmãos aí, se a sua igreja for muito grande? Será que a gente vê ali uma média de 10, 12? Quantos? Né? E aí, se a gente vem com um culto desse aqui online, a gente vai ver uma média de quantas pessoas, ó, hoje está ali 7 participantes, né? E tudo isso, irmãos, são escolhas. Escolhas que nós fazemos, que vai ser justamente o tema que nós vamos meditar agora nessa manhã. Então eu queria perguntar para vocês aí o seguinte, e se você quiser colocar no chat aí, fique à vontade, tá bom? Então já prepara o seu chat aí que eu quero ver seu chute, quero ver se você é bom de chute. Olha só, se eu perguntar para você agora, quantas escolhas nós fazemos por dia? Você teria aí um palpite? Coloque seu palpite aí no chat aí que eu quero ver. Se quiser abrir seu áudio aí e falar quantas escolhas ou quantas decisões nós tomamos em um único dia. Eu Será que acho, alguém acerta aí, mãe Josi? eu acho que são mais de umas 100, sei lá, são muitas, né? 100 aí, alguém dá mais? Ó, Thelma colocou aqui 100, mais de 100. Ó, Cláudia, mais de 1000. Será que alguém dá mais aí? Alguém dá menos? Olha só, irmãos. Se você pegar o seu telefone aí agora e colocar assim, ó, quantas escolhas nós fazemos em um dia, você vai entender que nós fazemos uma média de 35 mil decisões por dia. Aí você pode se perguntar assim, ah, Daniel, mas como é que eu faço 35 mil decisões e eu não percebo essas decisões?
Essas decisões que nós fazemos durante o dia, elas vão desde pequenas escolhas, pequenas decisões, até grandes decisões que impactarão a nossa vida por vários e vários anos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Desde a hora que eu acordei uma média de umas 4 horas da manhã. Lá estava ali sem conseguir dormir. E aí ela falou assim, ó, eu acho que já tá no horário. Eu falei, não, ainda não, que eu coloquei ali o despertador. E aí depois disso eu fiquei pensando, será que eu durmo um pouco mais? Será que eu já levanto? Será que eu já vou dar uma meditada ali? O que que eu faço? Então, em termos em uma fração ali de segundos, eu passou pela minha cabeça várias decisões. E eu não, eu falei, não, vou ficar um pouquinho mais aqui. E aí logo em seguida eu falei, não, eu vou levantar. E aí logo em seguida eu falei assim, não, eu vou meditar ali. E depois eu falei, não, eu preciso deixar o computador aqui pronto. E aí depois eu falei, não, eu preciso ficar pronto. Então, durante o dia nós fazemos 35 mil escolhas, 35 mil decisões de forma consciente e inconsciente. Aquelas que a gente faz meio que no automático. Por exemplo, às vezes as mulheres fazem até mais. Por quê? Porque quando abre o guarda-roupa, a primeira coisa que olha lá e fala assim, eu não tenho roupa. Mas se você ver, vai ter várias roupas lá. E aí vai ficar pensando assim, será que eu vou com aquela vermelha, aquela preta, aquela amarela, aquela azul? E tudo isso são decisões que nós tomamos. E aí você vai lá e toma uma decisão. Não, eu vou, por exemplo, hoje de preto. E aí, depois dessa decisão, você toma agora uma nova decisão. Será que eu vou para o trabalho de quê? Vou de carro, vou de ônibus, vou de metrô, vou de moto, vou a pé? O que que eu vou fazer? E aí você toma mais uma decisão. E aí, vamos dizer que você toma uma decisão de ir de carro. No meio do caminho, você vai começar agora a tomar outras decisões. E aqui eu vou dobrar à direita, eu vou dobrar à esquerda, eu vou pelo aquele lugar que tem mais semáforo, eu vou pelo aquele lugar que às vezes eu posso correr o risco de ter um pouco mais de trânsito. O que que eu vou fazer? Irmãos, essas decisões, elas moldam a nossa vida e o nosso caráter e quem nós somos. Essas decisões, elas terão consequências de longo prazo, terão consequências de médio prazo, até consequências a curto prazo. Mas todas as decisões que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, elas têm uma decisão. E elas têm um resultado, né? Tem uma consequência. E essas consequências, irmãos, elas podem custar nossa salvação. As escolhas que nós fazemos, elas podem dizer se amanhã nós estaremos salvos ou se amanhã nós estaremos perdidos. Mas um fato é que as escolhas que eu e que vocês fazemos, elas moldam a nossa caminhada até o céu. E aí, eu fiquei pensando assim, mas qual escolha da Bíblia eu poderia trazer para que a gente pudesse meditar nessa manhã? E aí, irmãos, eu pensei muito e tomei uma decisão, fiz uma escolha. E a escolha que eu fiz foi trazer a história de Zaqueu. E aí, a história de Zaqueu, para quem quiser acompanhar aí na Bíblia, ela está lá em Lucas capítulo 19, versículo do 1 até o versículo 10. E a gente vai meditar um pouquinho nessa decisão, nessa escolha que Zaqueu tomou, porque também pode ser a decisão e a escolha que nós temos que tomar para nos aproximarmos mais de Deus e abrirmos mão de coisas que temos escolhido todos os dias que de certa forma pode estar nos afastando de Deus. E aí, aqueles que conseguiram abrir aí Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Vamos meditar nesses versos aí, mas antes eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos aí rapidamente para que possamos pedir a orientação de Deus. Oremos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos pela escolha que fizemos de estarmos aqui na Tua presença. Somos gratos, Pai, pela escolha que fizemos de iniciarmos o nosso dia na Tua presença, meditando da Tua palavra e entendendo que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Fale, Pai, ao nosso coração. Abençoe cada família aqui representada. É isso que eu te peço e já te agradeço por Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte, ó. O subtítulo já começa falando ali, ó, Zaqueu, o publicano. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.
Versículo 2. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e muito pobre. É isso que fala aí a Bíblia de vocês? Não, né? Muito rico. E aí o versículo 3 diz assim, ó: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Agora, irmãos, deixa eu só perguntar uma coisa aqui para vocês. Vamos parar no versículo 3. Eu não sei qual a estatura de vocês aí. Mas você já se deparou na seguinte situação que você quer ver, por exemplo. Às vezes acontece muito com o Davi, o nosso filho. A gente está sentado em alguns bancos da igreja e aí senta algumas pessoas muito altas na nossa frente. E aí ele fica assim com a cabecinha só tentando olhar lá na frente. Aí ele fala: Ó, eu vou sair daqui e vou sentar ali no canto. E aí ele tem o costume de sentar às vezes no corredor da igreja, assim, não no chão ali, né? Mas no banco, logo ali ao lado do corredor. E aí ele fica assim, só com a cabecinha para fora do corredor, olhando quem tá lá na frente, ou cantando, ou pregando. Então, às vezes, quando a gente não tem uma boa estatura, a gente passa uma certa dificuldade, né? E eu fico imaginando o Zaqueu lá, muito pequeno, e ele querendo, porque queria ver quem era Jesus, o que que ele poderia fazer. Só que a multidão ao redor de Jesus era muito grande, mas tão grande que Zaqueu estava impossibilitado naquele momento de ver Jesus. Então, o versículo 4 fala que Zaqueu ele teve, em meio às diversas decisões que ele teve, ele fez uma escolha. E aí o versículo 4 fala assim, ó: então correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali Jesus havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. E aí esse versículo 6 ele me chama muita atenção porque fala o seguinte: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então, irmãos, agora eu fico imaginando aquela cena. Zaqueu, ele fez a escolha dele de correr lá na frente da multidão, subir em uma árvore e ficar ali esperando porque ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar. E aí, naquele momento, quando ele estava ali, creio eu que ansioso, eufórico, porque Jesus estava se aproximando, então Jesus olha para aquele homem falando assim: Zaqueu, o que que você está fazendo aí? Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. E a resposta de Zaqueu, ela é de forma imediata. E aí o versículo 6 aí mais uma vez fala assim, ó: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Vamos parar por aqui, irmãos, no versículo 6, porque eu gostaria de meditar um pouquinho nesse versículo com vocês, porque ele fala assim, ó, que Zaqueu, naquele momento, ele desceu a toda pressa do mundo e ele recebeu Jesus com alegria. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: em meio a essas 35 mil escolhas e decisões que nós fazemos durante o nosso dia a dia, quantas dessas escolhas nós fazemos com pressa de estarmos na presença de Jesus? Ou será que as decisões que nós tomamos com pressa, que nós fazemos com pressa, só são as decisões de fazerem as coisas de Jesus de forma rápida, de forma apressada? Não sei se já aconteceu com vocês, mas chegar em algum momento ali no período da refeição, você está com tanta fome que você fecha os seus olhos ali brevemente, fala assim: Ô Senhor, abençoe esse alimento que não venha me fazer mal em nome de Jesus, amém. Ou então, quando é na sexta-feira, a gente tá lá, ó, com um cabo de vassoura, empurrando o sol para que ele não se ponha. E quando é no sábado à tarde, ali, no momento que está iniciando a semana, a gente tá lá com a corda puxando o sol para que ele se ponha logo e os nossos afazeres da semana comecem a ser uma realidade na nossa vida. Por onde está indo a pressa que nós normalmente temos no nosso cotidiano? É uma pressa de nos aproximarmos de Deus, assim como Zaqueu fez, ou é uma pressa de fazermos as coisas de Deus na maior correria do mundo e focarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é esse nosso dia a dia, os nossos afazeres que vai nos trazer recurso, que vai nos trazer um carro melhor, que vai nos trazer às vezes uma casa melhor. A nossa pressa hoje, ela está nos levando para qual lugar? Qual a escolha que nós estamos fazendo com essa pressa? E onde ela está nos levando? E aí, irmãos, agora aqui no versículo 7 diz o seguinte:
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, irmãos, eu fico às vezes imaginando e fico me perguntando o seguinte: se nós pudéssemos resumir a nossa vida em uma única palavra, qual seria? E por muito tempo eu fiquei tentando encontrar uma palavra para que pudéssemos resumir a nossa vida aqui enquanto cristãos e enquanto Jesus não volta. E eu acho que a melhor palavra que nós poderíamos resolver seria resumir a nossa vida seria escolhas. Porque nós hoje convivemos em uma sociedade em que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Olha só, nesse exato momento nós somos aqui 8 participantes. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui qual a sua cor preferida, a probabilidade de que cada um tenha aqui uma cor favorita e às vezes não se repita, ela é muito alta. Porque existe hoje diversas cores. Tem aí desde o do lilás, agora tem o papel picado, tem o algodão, tem várias e várias cores. Então, possa ser que a cor de cada um de vocês é diferente da minha cor. E isso é normal. Isso é normal porque nós vivemos em uma sociedade em que todo mundo tem o seu pensamento, tem a sua criação, tem o seu cotidiano e vão pensar de forma diferente. Só que essa mesma sociedade, ela também nos molda. E aí ela nos molda de acordo com o que nós consumimos diariamente. Então, às vezes você está lá nas suas redes sociais, você vê que alguém trocou de carro. E aí você começa a imaginar assim, nossa, aquele carro é tão bonito, eu acho que eu vou querer um carro daquele também. E às vezes não é nem um carro, mas às vezes é uma roupa. Você olha, nossa, aquela roupa ela é muito bonita, eu vou querer aquela roupa também. E assim a nossa escolha, os nossos pensamentos, eles vão sendo moldados. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque isso já é assim, fato e cotidiano, muitas pessoas falam, né? Que nós, como cristãos, nós vamos na contramão do mundo. E nós, ao irmos nessa contramão do mundo, nós precisamos fazer escolhas e tomarmos decisão que por diversas vezes vai nos afastar da nossa própria família. E aí, às vezes, essas nossas escolhas e decisões de estarmos ao lado de Cristo, ela pode nos afastar do nosso pai, pode afastar da nossa mãe, pode afastar dos nossos irmãos, porque cada uma dessas pessoas fazem uma escolha. E lá em casa não foi diferente. Lá em casa, se eu pegar assim os meus pais, os meus irmãos, nós somos 6. Então, meu pai, minha mãe, 3 irmãos e uma irmã caçula. E lá em casa, cada um tomou uma decisão. Eu e meus irmãos todos foram batizados, mas hoje, infelizmente, só eu estou na igreja. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, mas por que que eles tomaram essa decisão? Por que que eles fizeram essa escolha de não mais estar aos pés de Cristo? E isso pode ter acontecido por diversas razões. Mas, independente de qual seja a razão que fez que eles não estivessem mais aos pés de Cristo, tudo passou-se por uma escolha. Eles escolheram em algum momento da vida dele que aquela decisão ou que aquele a fazer que ele tinha era mais importante do que estar na presença do Senhor. Quais são hoje as nossas escolhas que estão nos fazendo nos afastar da presença de Cristo? Será que hoje a nossa vida cristã, ela está aflorada ou nós estamos fazendo tudo de forma automática? Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Senhor, espera aí que o pôr do sol não se ponha agora, porque eu ainda tenho um trabalho aqui para fazer, para entregar. Senhor, que o pôr do sol desça logo ali, aconteça logo, para que a semana inicie e assim eu possa seguir com as minhas atividades cotidianas. Qual tem sido as escolhas que nós temos feito como cristãos? Será que as escolhas elas estão nos levando para o céu ou elas estão nos tirando do céu? Irmãos,
Que nós possamos, durante esse dia, tentarmos imaginar, tentarmos raciocinar de forma mais consciente as escolhas e decisões que nós fazemos. E aí eu queria que no final do dia você pudesse fazer um paralelo da sua vida e imaginar assim, em meio a tantas decisões, que nós não vamos conseguir raciocinar essas 35 mil, mas em meio a essas 100 decisões aqui mais importantes, quantas delas me aproximaram de Cristo e quantas delas me afastaram de Cristo? Será que as nossas decisões estão nos consagrando ou estão nos tirando do céu? Irmãos, lá em Apocalipse, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês lá em Apocalipse capítulo 3. Desculpa, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5. A gente vai encontrar aqui um verso que para mim esse verso ele tem me acompanhado por um bom período e ele tem sido assim algo que todas as vezes quando eu sinto assim desanimado ou alguma outra coisa do tipo, eu leio esses versos e eles têm assim me feito e têm me ajudado muito nas decisões que eu tenho tomado. Apocalipse capítulo 2 versículo 2 ao 5 diz assim, ó: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3: E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. E o versículo 4 fala assim, ó: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e te moverei do teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, para a gente finalizar, eu queria contar uma história para vocês. Eu batizei na igreja adventista no dia 29 de novembro de 2009. E naquele momento, eu estava ali com 15 anos. E logo no dia seguinte eu fiz meus 16 anos e aí estava no período ali de Caleb na igreja que eu me batizei. Então o pessoal falou bem assim, ó, vai ter a missão Caleb. E aí eu perguntei, o que é Caleb? Como é que isso funciona? E aí o pessoal falou, a gente sai de casa e fica acampado por 30 dias em uma cidade e lá a gente prega o evangelho. E aí eu falei, nossa, esse negócio é interessante, eu vou querer participar. E então eu decidi fazer a minha inscrição no Caleb e na hora que perguntaram assim, você vai mesmo? Eu falei, eu vou, mas só se eu for seu evangelista. E naquele momento, irmãos, eu nunca tinha pregado um sermão na igreja. E aí a igreja, né, a comissão da igreja reuniu e falou assim, mas como que ele vai ser o pregador do Caleb, sendo que ele nunca nem pregou um sermão aqui na igreja? E aí o pessoal, não tem condições, ele não pode, a comissão da igreja. E aí eu lembro como se fosse hoje, na igreja tinha um pastor chamado Pastor Daniel. E aí ele reuniu a comissão mais uma vez e falou bem assim, a missão Caleb é uma programação de quem? E aí todo mundo dos jovens. Aí ele, então o Daniel vai pregar. E aí a comissão, não, pastor, o senhor tá doido, como é que pode? Ele nunca pregou um sermão. E o pastor falou bem assim, não, o Daniel vai pregar porque a missão Caleb é para os jovens. E ele é um jovem e ele vai pregar. E a responsabilidade recairá sobre minhas costas. E assim o pastor tomou lá a decisão e falou que eu faria a missão Caleb como evangelista. E então, irmãos, começou agora a minha saga de preparar os sermões e ir treinando até janeiro. Então, o que que acontece? Fiz o meu sermão em uma quarta-feira e aquele meu sermão ele durou 3 minutos. E aí depois fiz um outro sermão, foi durando 4, 5 e por aí vai. E eu lembro que nós chegamos na Missão Caleb e na primeira noite nós saímos convidando várias e várias pessoas. E aí a gente foi assim para uma outra comunidade próxima que dava mais ou menos uns 5 quilômetros da escola que nós estávamos ficando. E naquele momento a gente conheceu uma senhora e aí a gente ofereceu estudo bíblico para ela, eu e a minha dupla, e ela aceitou.
Só que tinha uma questão, nós tínhamos que caminhar todos os dias 5 quilômetros ida e 5 quilômetros voltando. E essa missão Caleb, no tempo eu morava lá na Bahia. E lá na Bahia, irmãos, é um sol para cada um. Só que naquele período da missão Caleb tinha pelo menos uns 3 sol para cada pessoa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe quase não me reconheceu de tão queimado que eu estava. Mas assim nós fizemos. Caminhávamos 5 quilômetros para ir, dávamos o estudo bíblico e voltávamos 5 quilômetros caminhando. E isso aconteceu, irmãos, durante os 30 dias que ficamos lá. E para honra e glória de Deus, naquele Caleb batizaram-se 7 pessoas. E aí o tempo foi passando e eu voltei para casa e as pessoas falavam, oh, tem um estudo bíblico ali hoje, 2 horas da tarde. E não importava o sol, eu ia e não importava a distância, eu ia caminhando também. Só que, irmãos, foi passando o tempo e as pessoas agora falavam assim, ó, vamos dar um estudo bíblico ali? E aí eu olhava assim e falava, nossa, mas o sol tá tão quente, né? Ô, irmão, ó, será que não tem como marcar aí põe 5 horas, 6 horas da tarde? E às vezes a gente até conseguia, e outras vezes a gente não conseguia mudar o horário e, consequentemente, o estudo bíblico ele não acontecia. Irmãos, não sei se vocês já ouviram falar naquele primeiro amor, mas assim, nos primeiros momentos, quando conhecemos a Cristo, nós fazemos coisas que até nós mesmos duvidamos. Nós damos estudo bíblicos e caminhamos léguas e léguas para falarmos do amor de Cristo. Só que com o tempo, esse amor ele vai esfriando. Com o tempo, esse nosso primeiro amor ele vai ficando de lado. E aí nós tomamos algumas decisões e fazemos algumas escolhas que não mais agradam a Cristo. A gente agora começa a escolher a distância que nós vamos dar esse estudo bíblico. Começamos agora a escolher o horário que o sol está menos quente. Começamos agora a dizer o seguinte: ah, vai ter carona? Ah, não, se não tiver carona, não tem como eu ir. E aquele primeiro amor ele vai ficando de lado e ele vai esfriando até chegar o momento em que nós estamos indo para a igreja de forma automática. Até chegar o momento em que o nosso estudo diário da palavra de Deus ele passa a ser negociado por 5 ou 10 minutos a mais de sono. E essas escolhas, irmãos, elas podem nos custar o céu. E aqui em Apocalipse, justamente no capítulo 2, no versículo 5, ele nos deixa uma lembrança que precisamos ter ela cada vez mais viva na nossa vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, eu sou contador, né? E na contabilidade a gente lida todos os dias com balanço, balancetes e DRE. E todas as vezes quando eu leio esse versículo 5 aqui, que fala, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras coisas. Eu começo a fazer um balanço da minha própria vida e começar a entender onde eu tenho falhado para que eu possa tomar a decisão e fazer a escolha de consertar esses erros e me aproximar ainda mais aos pés de Cristo. Precisamos, irmãos, fazer um paralelo e um balanço todos os dias e de forma cotidiana para que as nossas decisões elas possam se aproximar ainda mais daquele nosso primeiro amor e, consequentemente, nos debruçarmos aos pés de Cristo. Porque as decisões que nós tomamos hoje, ou elas nos darão o céu no amanhã, ou elas nos tirarão o céu. Não pense que as escolhas e as decisões que fazemos hoje, elas ficarão sem consequências. E aí, creio eu que não é a escolha de ninguém aqui e não é o querer de ninguém aqui tomar uma decisão que no amanhã possa te tirar o céu. Então, meus irmãos, que possamos durante o dia meditarmos nas escolhas e decisões que fazemos e imaginarmos se elas estão nos aproximando de Cristo ou se elas estão nos afastando de Cristo. Que esse balanço da sua própria vida ele seja constante e que as práticas daquele primeiro amor naquele momento que você conheceu a Cristo, em que você queria pregar para o mundo inteiro e não dependia de distância ou quem fosse a pessoa, que ele possa ser mais vivo e mais presente na sua vida. Que possamos entender todos os dias que a prática do primeiro amor, ele tem que ser constante até a volta de Cristo. Então, esse é o meu desejo para todos nessa manhã, inclusive para mim mesmo que a prática do primeiro amor ele seja ainda mais constante na nossa vida. Amém?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente vai ter já hora ou a gente vai ter alguma, alguma, algum louvor? Pode orar. Então vamos orar, né? Fechamos os nossos olhos para pedirmos para Deus que Ele seja constante na nossa vida e que as nossas escolhas nos aproximem ainda mais de Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse despertar na Sua presença. Somos gratos, Senhor, porque esse programa, esse evento, ele nos aproxima mais de Cristo e nos faz sairmos daqui cheios do Teu Santo Espírito. Continue, Pai, nos batizando com o Teu Santo Espírito diariamente. Nos ajuda, Senhor, a fazermos escolhas e tomarmos decisões que nos aproximem de Cristo. Que possamos, Senhor, lembrarmos todos os dias que a prática do primeiro amor deve ser constante na nossa vida. Não somente por um momento, por um dia ou por alguns meses, mas que seja corriqueiro e que seja rotina na nossa vida até a tua breve volta. Deus abençoe, Pai, para que possamos, durante esse dia, fazermos escolhas que nos aproximem de Cristo e que, principalmente, essas escolhas nos façam e nos ajudem a levar pessoas para morar eternamente nas suas moradas. Fique conosco, abençoe cada participante aqui nesse exato momento. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Fique, Senhor, e acolha cada pedido, cada agradecimento. Que o Teu Santo Espírito mova montanha nas nossas vidas. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Daniel, por essa mensagem maravilhosa, né? É um assunto que a gente não fica pensando muito, né? A gente apenas age assim durante o dia, mas é muito importante, né? E para você que está aqui nos acompanhando no Upgrade, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão aqui no YouTube. Obrigado por ter estado com a gente nesse dia e na terça que vem nós estamos aqui novamente com a graça de Deus para mais um programa do Upgrade Play.